Chega mais, nação, muito bom dia para todos vocês, uma ótima terça-feira e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Na manhã desta terça-feira, o Flamengo que terminou a sua preparação para a partida de hoje contra a LDU de Quito. O Flamengo precisa buscar essa vitória para poder ficar mais tranquilo na fase de grupos da Libertadores da América. E tem mudanças na escalação, nós vamos analisar a imprensa esportiva trazendo toda a repercussão dessa partida, mas antes, chega aqui daquela moral explodindo dentro do like, vamos bater juntos aqui uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo, que inclusive hoje vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Brasília, Goiás, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Paraíba, coloca aí o seu estado, a sua cidade e arrisque o seu palpite nos comentários, hein? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Verê Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Vamos com o Sport Center e vamos falar do adversário do Flamengo e do Mengão, que encara a LDU nesta terça-feira com transmissão dos canais ESPN. Olá, amigos do Sport Center. O Flamengo realizou nesta segunda-feira um treino no Estádio Olímpico Atahualpa, aqui em Quito, no Equador. Preparação para a partida desta terça-feira contra a LDU pela Conmebol Libertadores. Jogo com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney Plus a partir das 7 horas da noite. Jogo fundamental para o Flamengo, que perdeu na última partida da Libertadores para o Central Córdoba em casa. Está na terceira colocação do Grupo C, fora da zona de classificação e enfrenta a LDU, que é a líder do grupo. Bom, o treino desta segunda-feira foi importante para os jogadores sentirem a velocidade da bola na altitude. Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Alguns jogadores que sentem mais os efeitos da altitude nem viajaram para o Equador. São os casos do Alan e do De La Cruz. Bom, e os outros jogadores, como estão reagindo à altitude? Com a palavra, o chefe do Departamento Médico do Flamengo, Fernando Sasaki. O fato de a gente chegar 2 dias antes é mais por uma questão logística, da gente poder chegar no hotel, se alimentar, descansar, fazer um treino e ir para o jogo no dia seguinte. Os atletas chegaram bem, estão se alimentando bem, descansaram, não tivemos nenhuma intercorrência com relação à altura. Talvez a comissão sinta algum desconforto aí ao subir um lance de escada, mas nada de atípico. Tudo correndo conforme planejado. Todos os atletas agora pela manhã fizeram os testes bioquímicos, não encontramos nenhum atleta com desgaste acentuado e, portanto, vamos para o treino com esses atletas controlados. Bom, quem conhece bastante a altitude de Quito é Gonçalo Plata, o equatoriano do Flamengo. Ele é de Guayaquil, mas já jogou bastante aqui em Quito. Ele que tem sido muito assediado pelos equatorianos aqui em frente ao Hotel Concentração do Flamengo. Tem tirado muitas fotos, dado muitos autógrafos. Sobre o time do Flamengo para essa partida contra a LDU, além dos 2 jogadores que não viajaram pela questão da altitude, tem um desfalque lateral Alexandro com edema na coxa. Ele sofreu essa lesão na partida contra o Juventude. O Flamengo trabalha para que ele volte no jogo contra o Corinthians. Ayrton Lucas, que tem jogado na esquerda, sentiu dores na partida contra o Vasco, empate por 0-0, mas é apenas cãibra, está apto para essa partida contra a LDU. Mesmo assim, o Flamengo deve ter mudanças para essa partida pela sequência de jogos. São 4 jogos em 9 dias, Grêmio, Juventude, Vasco e agora LDU. Além disso, o técnico Felipe Luiz escalou força máxima na partida contra o Vasco, então pode mexer no time também pensando no estilo de jogo da LDU. Estou reforçando o convite nesta terça-feira, jogo importantíssimo para o Flamengo. LDU e Flamengo, Conmebol Libertadores, 7 horas da noite, transmissão ao vivo da ESPN e do Disney Plus. Bom, Menino, tá aí, ó, o Felipe Luiz pensativo. Quem que eu vou escalar contra a LDU? Será que eu boto o Pedro de titular? Enfim, tem um grande elenco. O técnico está pensando igual ele, né? Gostei de ver. Mas vem de uma derrota na Libertadores contra o Central Córdoba que foi muito impactante para a nação rubro-negra, Elton. Quer dizer, é um jogo contra a LDU na altitude, com desfalques, não vai ser parada simples para o Flamengo, não. Sim, é o jogo mais difícil do Flamengo na primeira fase, né? Até pelas circunstâncias do jogo. É um adversário que tem qualidade, não é um dos principais da fase de grupos, mas joga em casa na altitude que é sempre temida.
O Flamengo muitas vezes teve que poupar jogadores atuando na altitude por conta do calendário, né? Mas agora com uma derrota na rodada anterior, é um time que precisa dar resposta rapidamente. Na temporada passada sofreu muito com isso, porque enfrentou o Bolívar e acabou ficando, inclusive, em segundo lugar. É verdade que enfrentou o próprio Bolívar nas oitavas de final, né? Mas passou sustos, né? Na temporada passada, num grupo que tinha altitude também. Então, Felipe Luiz sabe que é um jogo chave para conquistar ponto ou vencer a partida, que seria muito bom, né? Um confronto direto, um desafio difícil fora de casa para tentar, obviamente, o primeiro lugar do grupo. Um empate é bom resultado? Olha, pensando que perdeu na rodada anterior, o empate, talvez pelo cenário, seria um resultado razoável, porque você ainda tem outras 3 rodadas para conseguir uma classificação para a próxima fase. Mas pensando em ter tranquilidade, pensando no primeiro lugar do grupo, vencer é um resultado que talvez entre na conta como prioridade, Edu. Até porque o Flamengo precisa marcar território na Libertadores também. É um dos favoritos ao título e, na prática, precisa provar isso em qualquer cenário. Independentemente, até a gente sabe que, claro, os desfalques, tudo isso pesa, mas o Flamengo precisa marcar o seu território na Libertadores também em cenários dessa forma. Assim como o Flamengo vai tentar sair amanhã da situação que se enrolou, mas é na altitude, hein? Eu fiz as contas aqui, né? Todo mundo pode fazer, é só pegar a tabela. O negócio é o seguinte: 3 pontos, vai jogar contra a LDU, que já tem 4, pode ir a 7 se vencer. E o Central Córdoba, que venceu o Flamengo nesse jogo aí que a gente viu o gol do De La Cruz, também tem os mesmos 4 pontos, recebe o Táchira, pode vencer. E aí a gente pode ter uma configuração amanhã dos 2 com 7 e o Flamengo com 4. Num segundo turno que, Pedro lembrou aqui no intervalo, né, Pedro? O Flamengo vai fazer os 2 últimos jogos em casa, mas é duro você carregar uma pressão, uma desvantagem aí para as últimas rodadas, mesmo jogando em casa. E em casa vai ser a LDU. O Flamengo precisa travar a LDU amanhã, e não só travar que eu digo de campo. Empatezinho tá bom? Tá. O empate tá bom. É claro que o torcedor do Flamengo, quando ele olha pra tabela, ele não quer que o time passe 2 jogos sem vencer na Libertadores, que foi o caso do Central Córdoba e a LDU agora. Só que o empate amanhã ele trava a LDU. A LDU não dispara e você ainda joga com ela em casa. Eu não acho também que Central Córdoba vai ganhar tudo daqui para frente, o Táchira vai ficar para trás. A briga é esse adversário de amanhã. O problema é que você já chega na altitude, mas quando você chegar na altitude com 5 pontos, 7 pontos, 2 vitórias, o Flamengo chega com uma derrota para Central Córdoba. Talvez não se imaginasse. E aí você tem que sair para jogar lá. Muitas das vezes você escolhe quem pode jogar, vai entrar em campo quem sentiu menos efeito, vai se fechar. Não, o Flamengo amanhã precisa jogar. Isso talvez seja um fator diferente de quando a gente viu outros times jogando por lá. Uma coisa é você entrar e vencer porque se fechou e achou o gol, se fechou o time... O Flamengo precisa jogar, isso muda. Mas o empate amanhã não é mau negócio, filho. Pelo desenho do grupo, pela circunstância do jogo, porque você não vai ter em campo, você não tem todo mundo à disposição. Então também não entrar nessa de que amanhã é só a vitória inteira. Calma, dá para se classificar, só que você não pode começar a se distanciar muito, porque é o que aconteceu nos outros anos. É decidir fora oitavas, é decidir fora quartas. Sabe, você já cai para o pote 2 depois ali, num sorteio de mata-mata. Então amanhã você precisa travar a LDU, não só em campo. Mas sim, evitar que se dispare, porque depois você começa a fazer conta muito cedo, né? Como tem acontecido em fase de grupos com o Flamengo, né? Isso tem acontecido com adversários até inferiores, né? Lembrar de Alcas, Umblense. O ano passado o Flamengo ficou em segundo no grupo. Porque bem ou mal ainda tem bola sendo jogada. Sim, mas sim, sim, sem dúvida. Agora, o ano passado o Flamengo teve que decidir seus jogos fora de casa e num deles acabou ficando pelo caminho. Eu acho que assim, a diferença é o futebol que o Flamengo jogou até agora, de maneira geral. Assim, As duas, né? Os dois não foram. Os 2 jogos não foram bons do Flamengo. O primeiro também não foi uma boa exibição. E é diferente que a gente fala de brasileiro, que a instituição virou e falou, aqui é sério. O Central Córdoba talvez tenha que poupar aqui porque o olho é brasileiro, também teve isso. Isso eu acho até que pode, obviamente, assim, quando a gente fala que é muito legal um clube como o Flamengo olhar para o seu elenco e falar, não, pera lá, o brasileiro eu vou levar muito a sério, porque, repito, eu acho que em anos passados o Flamengo em alguns momentos não precisava ter feito as escolhas que fez, mas fez, e o resultado é esse, né? O Flamengo ganhando menos brasileiros. O Flamengo com esse elenco não ter ganho nenhum dos últimos 3 títulos brasileiros é bem impressionante, porque essa questão do elenco que a gente fala não é de agora, não é começou este ano e a gente fala do elenco do Flamengo, não. Todo ano a gente fala a mesma coisa, mas eu acho que agora o brasileiro vai ser tratado de uma maneira distinta. Mas é óbvio que se o time correr algum risco na fase de grupos da Libertadores, aí você não tem o que pensar.
É óbvio que o Flamengo não pode se dar o luxo de dizer, não, o brasileiro é minha prioridade, eu vou tratar com toda a seriedade. Tem horas que, eventualmente, você vai ter que dizer, e acho que não estava nos planos perder para o Central Córdoba no Maracanã, evidentemente, isso bota uma pressão um pouco maior para esse jogo. Eu ainda acho que, assim, olhando para o nível dos adversários e tudo mais, mesmo que o Flamengo viesse a perder, se me dissessem, você aposta no Flamengo classificado, mesmo que ele perdesse amanhã, eu apostaria no Flamengo classificado. Eu também. Porque são 3 confrontos, 2 em casa. Aí ele perde, ele tem 3 jogos. Se ele perder amanhã, restam 3. Isso, não, ele tem que pensar em ganhar. Claro. Em casa, LDU e Tátira nem se negocia. Mas ele tem que pensar em ganhar fora. Do Córdoba fora de casa. Que também não é um absurdo imaginar isso. Porque o Flamengo, se ele perde amanhã, mas e os dois vencem... Mas eu concordo com o Pedro em relação cara, mesmo o empate, tá longe de ser terrível o resultado amanhã. É óbvio que você pensa, pô, perder em casa do Central Córdoba, então você tem que compensar e ganhar da LDU. Fora que, teoricamente, sempre foi visto como o jogo mais difícil da... Aí talvez você tenha que dar o troco no Central Córdoba. O Flamengo tem derrota lá em 2019, 2-1. Tem vitória em 21, 3-2. Então já ganhou. E a questão da altitude não é a mais, né? Mas o Flamengo, no ano passado, em Bogotá, 2.600, o Flamengo sentiu. Sim. Foi o jogo em que o Alan, vendo o Alan jogar, eu falei, ele entrou no segundo tempo. Falei, o Alan nem vai. Ele nem vai. E ele foi bem naquele segundo tempo. A impressão é de que esse cara entrou e tudo bem. Não, tudo bem nada. Esse aí nem viaja. Ele tem um problema, não viaja. Então não viaja de La Cruz, não viaja o Alan. São jogadores que têm problema na altitude. Alexandro Você não consegue... uns vão ter, outros não. Mas assim, que afeta o rendimento seguramente, principalmente para um atleta. Não é? Mas é preciso saber jogar nessa situação para superar essa altitude que tira um pouco da sua capacidade de responder à partida com 100% do que você pode e ainda ganhar do adversário. Vai ser um jogo duro, difícil. O meu único ponto, ele vai voltar ao início do nosso programa. O Flamengo não vencer amanhã não é o fim da Libertadores. O Flamengo não vencer amanhã não decreta que o trabalho do Felipe Luiz está em queda. O problema é como você tratou o jogo contra o Central Córdoba. Machuca muito. Mas o Flamengo que tropeça em fase de grupo do ano passado era um Flamengo que não tinha nem cara. O Flamengo disse que levantar taça ali com o vice-presidente no campo era mais importante que estreia de Libertadores. O Flamengo que tropeça em fase de grupo no ano retrasado era um Flamengo que também não tinha cara. Esse Flamengo de agora, ele tem condição, o Central Córdoba, que não é de Córdoba, ele tem condição de fazer um resultado lá, ele tem que se colocar numa posição de vai vencer a LDU e Tátira. Isso não é para negociar depois de tropeços que você já teve em casa. O Flamengo é um time para vencer os 3 jogos em casa, depois você vai vendo como é que são os jogos fora. Então, é só para a gente também não voltar ao desespero. Não. Aliás, é disso que eu estava falando. Quando eu falei a questão é a bola, eu estou dizendo, é positiva para o Flamengo hoje. A questão é a bola que ele jogava ou joga hoje na comparação com os times que perderam aqueles jogos em fases de grupos, porque eram momentos mais conturbados do Flamengo. Assim, era uma coisa de desconfiança maior em relação ao trabalho do técnico. Óbvio, como o Pedro disse, já tinha gente contestando, entre aspas, o Felipe Luiz. Mas aí entra naquilo que a gente estava dizendo aqui no começo do programa. Então também não dá para levar a sério tudo isso ou começar a dar um peso para uma contestação ou outra, porque sempre vai ter maluco em rede social para gravar vídeo detonando o técnico por causa de um jogo. Né? Mesmo o cara tendo comprovadamente qualidade. Vou começar com essa mudança de planos do Botafogo da Paraíba. E eu não vou falar mudança de planos, não. Esse papelão do Botafogo da Paraíba. Primeiro, quando teve o sorteio do jogo, que caiu o Flamengo e Botafogo da Paraíba, nós trouxemos a informação que o Botafogo da Paraíba estava recebendo muitas ofertas para vender o mando de campo. O Alexandre Galo fez gracinha em entrevista, dizendo: tem um jornalista do Rio de Janeiro aí dizendo que a gente recebeu proposta, mas não vamos vender de jeito nenhum, dinheiro, papapá, não sei o quê, blá, blá, beleza. Falou que era, enfim, criticou o jornalista, que no caso Vene Casagrande. Aí começou a venda de ingresso para o jogo ocorrer no estádio Almedão, em João Pessoa. Botou o valor de ingresso R$400, Procon entrou na jogada. E sabe o que eles fizeram? Venderam o mando de campo. Meu Deus, o futebol.
como dizem por aí, né? A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Fazer o quê? E ele vendeu o mando de campo para o mesmo grupo de empresários que gostaria de comprar Vasco e Flamengo para levar para São Luís. É o mesmo grupo de empresários que está tentando comprar Santos e Flamengo também para levar para São Luís. Inclusive, eu nem falei sobre isso aqui no canal Vene Casagrande, só fiz uma publicação nas minhas outras redes sociais. O Santos recebeu essa proposta. Com o Neymar, a proposta é de 3 milhões de reais para o Santos, e sem o Neymar, a proposta é de 1,5 milhão. Olha a diferença, olha a discrepância, como é que o Neymar está dando dinheiro ao Santos, né? Mas enfim, sobre o Botafogo da Paraíba e Flamengo, o Botafogo da Paraíba vendeu o mando de campo para ser realizado em São Luís, lá no Maranhão, e eles vão ganhar 4 milhões de reais em dinheiro, e aí mais 2 milhões eles vão deixar de ganhar e tal. Então, para o Botafogo da Paraíba, será aí, digamos, uma operação que para eles vai render, entre aspas, 6 milhões de reais. 4 milhões em cash, em dinheiro, e mais 2 milhões aí que eles não vão precisar gastar com operação de jogo e tal. Então, para eles, financeiramente, vale a pena. Eu só critico essa papagaiada toda de reclamar de jornalista, de dizer que não vai vender, que a torcida é isso, a torcida é aquilo. Aí começa a vender ingresso, viu que a procura foi baixa, óbvio, valor lá em cima. Todo mundo sabe que Flamengo na Copa do Brasil dificilmente vai colocar o time principal. O torcedor não é bobo, né? Não é bobo pagar R$400. Isso é absurdo. Valor de Copa do Mundo, pô. Absurdo. Acho que no fim das contas, o Botafogo da Paraíba fez aquilo que eu achava que deveria fazer mesmo. Sem hipocrisia. Cara, é momento de fazer dinheiro. Ah, mas é SAF, não precisa. Mentira. Dinheiro nunca é demais. 4 milhões, gente, paga a folha salarial deles, sei lá, durante o ano inteiro, talvez. Enfim, não sei qual é o valor da folha salarial, mas é um valor muito bom pro Botafogo da Paraíba. Eu já critiquei o Vasco por não ter vendido o mando contra o Flamengo por 3 milhões de reais. Foi a proposta que eles receberam. Mas, dito isso, fica aí a informação para vocês. E vocês viram que não era fake news do Venezinho Casagrande quando disse que o Botafogo da Paraíba recebeu proposta para vender o mando de campo. Tinha uma outra proposta também para Brasília, Maria Garrincha, mas o valor era menor, por isso que eles não venderam. Agora vamos para o assunto principal desse vídeo, galera. A imprensa inglesa informando que o Everton não quer exercer a compra de Alcaraz e o Alcaraz pode ser devolvido ao Flamengo. Vamos lá. Para ele bater a meta, ele precisa jogar todos os jogos até o restante da temporada no futebol inglês como titular. Algo que dificilmente vai acontecer. Ah, beleza, o que acontece se não bater a meta? E aí, se o Everton quiser, pode exercer o valor da opção de compra, que é o mesmo valor. A opção de compra está ali, se torna obrigação se ele bate a meta. Como dificilmente ele vai bater a meta, se torna opção. E aí a imprensa inglesa está dizendo que o Everton não tem interesse, que negociaria com o Flamengo para pagar metade desse valor. Isso, segundo a imprensa inglesa. E aí eu fui ouvir o Flamengo, vou até botar na conversa aqui para ver se procede. A pessoa respondeu, não falaram nada com a gente, nada mesmo. Se eles não comprarem, a gente tenta vender para outros, porque tem outros clubes procurando. Beleza. E aí me veio a dúvida, e o Vitor Hugo, que foi envolvido nessa operação, emprestado ao grupo do Everton, e aí o grupo do Everton colocou o Vitor Hugo no futebol turco para jogar no Gaziantep da Turquia. E aí fica a dúvida, ele vai ser comprado pelo grupo do Everton, como é que vai ser? Para quem não se recorda, o valor da opção de compra estabelecido do Vitor Hugo foi de 6 milhões de euros, tá? 6 milhões de euros por 60%. 6 milhões de euros hoje dá em torno aí de 36 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. Mas perguntei também ao Flamengo e a resposta é, o Flamengo já sabe que o Vitor Hugo não será comprado, que o grupo Everton não vai exercer a opção de compra, porque o jogador não desempenhou da maneira que eles esperavam lá. Inclusive, atualmente ele tem 29 jogos com a camisa do Gaziantep, sendo 24 jogos pelo Campeonato Turco e 5 jogos pela Copa da Turquia, sendo que desses 29 jogos, apenas 9 como titular. Inclusive, a minutagem dele é bem baixa, 1.208 minutos no total. Ele tem 2 gols e nenhuma assistência dada. Ele está atualmente com 20 anos. Beleza, ele não será comprado, será devolvido ao Flamengo, porque o contrato dele vai até o dia 30 de junho com esse grupo aí. Aí ele é devolvido ao Flamengo, retorna ao Flamengo ali, para começar os trabalhos em julho. E o Flamengo, o que deseja? O Felipe Luiz quer utilizá-lo? Também tem a resposta. O Felipe Luiz, a comissão técnica e a diretoria entendem que ele
não se encaixa no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz e ele não será utilizado. A ideia da diretoria do Flamengo é reemprestá-lo, ou seja, conseguir emprestar para um outro clube. E aí, pelo que me falaram no Flamengo, já tem clubes da Europa, da Grécia, interessados no jogador e outros clubes brasileiros fizeram sondagem. Mas a ideia do Flamengo é emprestar novamente, não é ficar com o Vitor Hugo de maneira fixa aqui no Flamengo. Inclusive, eu vou até ver o tempo de contrato dele com o Flamengo. Vamos ver aqui até quando vai o contrato dele com o Flamengo, porque isso é importante. Para o Flamengo emprestar, o tempo de contrato dele com o Flamengo é até dezembro de 2028. Tem muito tempo ainda, dá tempo de emprestar sim, ele se desenvolver mais, quem sabe ser comprado por esse futuro clube. Mas respostas. Alcaraz, até o momento o Flamengo não foi comunicado pelo Everton sobre esse possível retorno do Alcaraz, dessa possível não compra do Alcaraz, e o Vitor Hugo, o Flamengo já tem a resposta que ele não ficará lá, que ele vai ser devolvido, e o Flamengo já trabalha para emprestar esse jogador porque o Felipe Luiz não quer utilizá-lo. Para fechar nosso vídeo, galera, eu vou dar a minha opinião. Nesse momento, o Flamengo está finalizando a preparação para pegar a LDU nessa terça-feira. O time que eu mandaria a campo nessa terça-feira: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Varela na lateral esquerda, tá? Alexandre ausente, não colocaria o Ayrton Lucas. Meus dois volantes, Pulgar e Gerson, botaria o Gerson como volante. Arrascaeta no meio. Plata, para mim, tem que jogar. O jogador acostumado a jogar na altitude tem que jogar, tem um vigor físico absurdo, uma intensidade absurda. Colocaria Luiz Araújo na ponta esquerda, jogador que tem pouca minutagem nos últimos jogos, ou seja, tá bem fisicamente, e ele foi bem na última vez que o Flamengo jogou na altitude, e eu colocaria o Juninho de centroavante. E vocês? Por que o Juninho? Para eu justificar. Por conta do vigor físico também. O Juninho é um cara que tem um vigor físico muito bom, avantajado, digamos assim. Então, eu colocaria o Juninho. E vocês? Qual seria a escalação de vocês para essa terça-feira? Tamo junto, galera. É isso aí, nação. E essa deve ser a provável escalação para a partida contra a LDU, né? Eu acho que o Felipe Luiz, de acordo com a preparação que ele fez para essa partida, vai poupar aí, por exemplo, o De La Cruz, que não vai jogar, né? Nem viajou. O Alan também nem viajou. Então ficou mais ou menos assim, é o que podemos imaginar que pode acontecer hoje. Goleiro Rossi na zaga. Eu acho que ele vai de Danilo. Vamos ver. Danilo, Léo Ortiz. Nas laterais, o Wesley, eu acho que ele vai começar com Varela. Eu acho que ele não começa com Ayrton Lucas, outro lado não. Vamos ver. Aí no meio de campo, Eric Pulgar, Gerson, De Arrascaeta e eu acho que ele vai começar lá com o Michael de novo. Plata e Bruno Henrique. Vamos ver. O Vene Casagrande falou sobre Juninho também. Acho que nessa partida aí talvez aproveitaria o Juninho também. Começando a partida, porque eu acho que ele tem um condicionamento físico muito bom. Vamos ver. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar. Mas deve ser mais ou menos isso daí que vai acontecer. Agora é o seguinte, palpites para a partida de hoje, hein? Partida importantíssima. Para mim, o Flamengo não pode perder essa partida. Eu acho que se perder essa partida, complica de vez na Copa Libertadores. Vai ficar bem difícil para o Flamengo conseguir se classificar. Então o Flamengo precisa dessa vitória. E aí, qual é o seu palpite? Vai nos comentários, escreve aí o seu palpite, deixe registrado. Eu vou deixar meu palpite registrado. Para mim vai dar Flamengo 2-1 em cima da LDU. Eu acho que o Flamengo vence essa partida. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você ficar ligado. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.